Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Machado e hoje vou dar dicas de português para você que vai fazer a prova da PM São Paulo. Então se liga nesse vídeo e bons estudos! Oi pessoal, tudo bem? Voltei com mais uma dica e agora vamos falar sobre colocação pronominal, que também gera muitas dúvidas entre vocês alunos. Então vamos lá. Primeiro, ênclise. É o lugar natural do pronome átono, visto que ele é o complemento do verbo. Então, geralmente a ênclise é mais utilizada porque é o lugar do verbo, do pronome, na verdade, é o lugar natural desse pronome. Então, exemplo, os meninos disseram-me adeus. Ênclise é esse pronome após o verbo. Então, disseram-me. O pronome me ele está após o verbo disseram. Então, temos ênclise, certo? A próclise é o contrário, o pronome vem antes do verbo e em algumas situações ela é obrigatória, que a gente chama de fatores atrativos. Trouxe alguns aqui para vocês. Primeiro, palavras negativas, não, nunca, jamais, ninguém, nada, etc. São fatores atrativos da próclise. Então, se tiver alguma palavra negativa, com certeza a colocação pronominal vai ser próclise, certo? Então, olha só. Nunca o vi tão sereno. O nunca, uma palavra negativa, atraiu a próclise. Então, por isso que o está antes do verbo vi, certo? Os pronomes e advérbios interrogativos também são fatores atrativos da próclise. Então, que, quem, quando, onde, como, porquê, etc. Se for pronome ou advérbio interrogativo, vai atrair a próclise. Então, quem me buscará? Por que te assusta? Porque os pronomes estão antes do verbo, porque temos aqui pronomes ou advérbios interrogativos, certo? As palavras exclamativas ou as orações optativas, que são aquelas orações que exprimem desejo, também são fatores atrativos para a próclise. Então, que Deus o abençoe, bons olhos o vejam. Esse que Deus o abençoe, exclamativa. Bons olhos o vejam, também é uma optativa, que é aquela que exprime um desejo. Então, atrai o que era próclise. Por isso que os pronomes aqui ou estão antes do verbo, certo? E por último, a mesóclise, que quase não é mais utilizada na nossa língua. Você vai encontrar mesóclise em livros de Machado de Assis, em livros de grandes autores da literatura brasileira mais antigos, certo? Nos discursos do ex-presidente Temer, porque ele adorava usar a mesóclise, mas hoje usualmente não é mais tão utilizado. Usa-se no impedimento da ênclise e na falta do fator de próclise, no fator atrativo. Normalmente ocorre quando o verbo está no futuro do indicativo em início de oração. Então, só vai ocorrer mesóclise no futuro do indicativo e início de oração ocorre usualmente, mas pode ser no meio também, tá? Então, prepar-me-ei para o concurso com afinco, futuro do indicativo, pode utilizar mesóclise. Far-me-ia bem descansar a cabeça um pouco, então, utilizamos a mesóclise aqui também, que o pronome geralmente fica no meio e aí a gente reparte o verbo, certo? Agora, não é muito utilizado, né? Você não vai falar prepar-me-ei, você vai falar me preparei, porque é a linguagem informal, certo? Mas na prova, talvez, aí cobrem a mesóclise e você já sabe como ela ocorre, geralmente, sempre no futuro do indicativo, ok? Então, como a VUNESP cobra esse conteúdo de colocação pronominal? Selecionar a alternativa com a colocação pronominal correta. Atenção para os fatores atrativos, principalmente de quem? Da próclise, certo? Então, tem regras especiais nessa colocação pronominal. Você deve estar atento porque esses fatores atrativos, eles atraem, o próprio nome já diz, atraem a próclise, certo? Então, dá uma olhada nas regrinhas que você vai gabaritar de boa qualquer questão de colocação pronominal, certo? Fico por aqui com mais conteúdo, daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Tchau, tchau!